Eu queria começar, a gente vai fazer quase assim um jogralzinho, uma falha, outra emenda. Eu queria começar com a motivação desse capítulo. Talvez uma lógica um pouco diferente do que a gente viu em vários dos capítulos dos livros que foram organizados pelo Instituto de Economia durante a pandemia, de uma forma muito sábia, né, usando recursos escassos para perder o uso dos recursos escassos que a gente tem acesso. Muitos dos artigos que apareceram nesse livro são artigos que resultam de reflexões longas e são produtos mais fechados. Né? Esse capítulo que a Simone e eu escrevemos é um resultado de uma interpretação daquele momento. Né? Uma interpretação daquele momento diante de uma percepção que a gente tinha a partir de uma mudança do movimento da discussão no bojo, no centro, ou pelo menos no conjunto de autores da marca convencional, a partir dos desdobramentos, não só da crise financeira internacional, mas, sobretudo, a partir dos resultados das políticas que foram implementadas no enfrentamento dessa crise. Então, essa é uma versão inicial, um esforço importante naquele momento. A gente já tentou retomar essa discussão, porque muita água rolou sobre essa ponte nessa discussão, esse movimento dentro da marca convencional. E isso tem um ponto de reflexão bastante importante que a gente não pega, né, temporalmente não pega, quando escreve o capítulo, que é o aumento da inflação de uma forma generalizada no pós ou ali no finalzinho do período de isolamento da pandemia, e que muda muito esse quadro. Né? Então, muitas das ideias que a gente trabalha aqui se dão num contexto marcado por baixa inflação e baixo crescimento. E se observa a partir, nessa década em que se coloca pós-crise financeira internacional. Então, algumas coisas mudam e a gente continuou fazendo levantamento, a gente vai lançar algumas ideias no final, porque a ideia nós discutimos aqui, inclusive, para ver se a gente senta de novo para dar prosseguimento nesse trabalho. E o que também essa foi a motivação, e uma motivação também que de alguma forma isso aparece no texto, ficou explícita para a gente. Nós somos aqui estudiosas, pesquisadoras de uma macro não convencional, tem vários alunos de várias turmas, e são questões que a gente discute o tempo todo. E aí o que a gente percebeu naquele momento é que a força da crise, ou a força da realidade, impôs um repensar de algumas questões dentro desse mundo da macro, e que, mesmo a partir de caminhos bastante distintos, ou de pontos de partida bastante distintos, a gente percebia que começava a aparecer na contribuição de alguns desses autores, e aqui eu estou falando com muita força do Blanchard, é um Stiglitz, é um outro tipo, mas o Olivier Blanchard, que de alguma forma aproximava os resultados, né, a leitura que ele vinha fazendo, de questões que para a gente são fulcrais na macro, não gosto de chamar de macro pós-keynesiana, macro heterodoxa, na macro que a gente trabalha, na tradição do Keynes, de alguns autores que partem do Keynes. A ideia, por exemplo, da centralidade dos sistemas financeiros, a ideia de que o sistema, papel, né, ou atuar nos sistemas financeiros são geradores de instabilidade, a ideia de incerteza, né, elementos que faltavam, que não estavam no arcabouço daquele conjunto de ideias, mas que, de alguma forma, passaram a, se não fazer parte, mas magiar e aparecer em algum dos seus resultados. Essa foi a nossa motivação. Então, você que colocou. Acho que é isso, essa foi a motivação, né, lá, naquele momento.
para fazer o texto, a Ana Rosa falou, né, que, diferentemente dos meus trabalhos, que são os livros, esse não seria exatamente uma pesquisa amadurecida, eu queria provocar aqui também, porque o texto pode não ter sido amadurecido, né? Mas nós já estamos assim, tratando esses temas há bastante tempo, né? Então, essas questões, assim, elas estão conosco, a gente já refletiu sobre elas há bastante tempo e os últimos anos, bom, século XXI, desde 2008, tem sido uma sucessão de eventos muito fortes em vários campos na economia também, né? Então, enfim, parece que quando a gente está deglutindo alguma coisa e a economia mainstream e o pensamento alternativo vai, enfim, se apropriando daquilo, vem com outro evento e daí um outro evento, é uma sucessão, né, de coisas importantes para pensar. Então, desde lá, por exemplo, que é uma coisa que a gente se propõe a continuar mapeando, um tema interessante para alguns tiverem essa curiosidade também, a Ana Rosa já mencionou. No primeiro, a questão da inflação. A inflação era um assunto fora de moda no Brasil, né? Depois aí da resolução lá do Plano Real, de se estudar regime de metas por tempo, a coisa ficou tediosa. Em termos internacionais, até a pandemia também, a inflação parecia um assunto dominado por alguns, ou enfim, né, por hora não desperta mais atenção, e recentemente voltou a chamar atenção com muita força, com a pandemia, com uma guerra, e agora, de fato, a gente está vendo, uma discussão muito fértil, mesmo entre os autores do mainstream, poderia ser mais fértil, mas ainda assim, né, tem algum interesse sobre as causas dessa inflação e sobre as políticas que sejam adequadas, né, para tratar com essa inflação, ou seja, o regime de metas e o manejo da taxa de juros de curto prazo, pura e simplesmente, que é um dogma, né, até agora, para tratar a inflação, começa a ser questionado. Isso é uma coisa muito importante, porque isso, de fato, desmonta um dos eixos do modelo, né, novo keynesiano, que está lutando desde, pelo menos, os anos 90. Isso realmente é uma coisa muito relevante, né? Bom, o Stiglitz é um caso à parte, né, já saiu disso, mas é do dele. Mas, enfim, ele nesse cenário de ideias, ele falou claramente coisas que ele já tem escrito, no Project Syndicate, em outros lugares, né, que a taxa de juros não só não é efetiva para combater a inflação, como ao contrário, a taxa de juros ela tem todo o potencial para aumentar a inflação, né? Então, assim, ideias do campo heterodoxo, elas vão ser incorporadas por outros heterodoxos, digamos assim, que falam inglês, né? E que estão no centro do debate, prêmio Nobel, etc. E que isso, do meu ponto de vista, tem uma força para que essas ideias venham a ser efetivamente discutidas. E o outro assunto, esse é mais recente ainda, e que também tem a ver com isso, com o manejo das taxas de juros como instrumento para lidar com essa inflação que se acelerou aí, que apareceu e aí se acelerou nos últimos 2 anos, são as consequências de uma política monetária de progressivo e até rápido aumento de taxa de juros sobre a estabilidade ou instabilidade dos sistemas financeiros, né? Porque o que está acontecendo agora na Europa, nos Estados Unidos, com desdobramentos que a gente ainda não sabe quais serão, né? E nem todas as informações estão abertas, mas há muitas pessoas, né, relevantes levantando a hipótese de, poxa,
Talvez os bancos centrais tenham passado isso. Né? Então, a consagração da função do Banco Central como uma entidade que única e exclusivamente olha para a inflação, né? O nosso Banco Central do Brasil, eu acho um exemplo assim, simbólico. Você pega lá a Lei da Autonomia do Banco Central, né? Artigo 1º, o caput do artigo, diz o seguinte: ao Banco Central do Brasil cabe fundamentalmente a tarefa de estabilizar o nível de preços. Primeiro parágrafo diz o seguinte: sem prejuízo dessa função, o Banco Central também deve buscar a estabilidade e a eficiência do sistema financeiro, atuar contraciclicamente, ou seja, suavizar o ciclo econômico e buscar o emprego. Ou seja, se a gente for assim bem binário, poderia dizer, bom, então o nosso Banco Central tem razão. Porque a primeira está consagrado na lei que a primeira função dele é a estabilidade do nível de preços. É claro, né, que sensibilidade, o bom senso, o dever que deveria, né, ter-se de olhar para a economia como um todo, faria, não todo mundo, né, mas muitas pessoas, tomar atitudes diferentes, mas eu digo, toda essa construção institucional que foi feita nos últimos anos e que, de alguma forma, está também refletida em peças como a nossa própria lei da autonomia do Banco Central, né, elas deverão, no sentido que eu acho que a gente deve progressivamente fazer isso, e talvez isso aconteça mesmo, né, ser postas em xeque, porque a realidade está mostrando que isso não só não é eficaz, mas é contraproducente. Né? Então, a gente fez ali um artigo um pouco no calor da hora, porque coisas importantes tinham acontecido, mas a realidade é muito complicada. Várias dessas questões, esses desdobramentos estão colocados aí para a gente conversar. Geisa, você pode, acho que até a ideia é passar um pouco, essas ideias colocadas nesse slide, já a gente já apresentou, né? Então, o objetivo era avançar na reflexão sobre o repensar os feitos da macroeconomia e a percepção de que algumas ideias estavam sendo, se não incorporadas, mas pareciam estar sendo aceitas. E o que a gente percebeu nessa pesquisa, uma coisa bastante interessante, que essas ideias nem sempre aparecem de forma escrita nos trabalhos. Essas ideias aparecem com mais força em entrevistas e em podcast. A impressão que a gente teve durante a pesquisa é que a palavra falada ela é menos importante do que a palavra escrita. Então, por exemplo, quando o Blanchard é questionado sobre, né, as lições, o texto clássico dele sobre as lições da crise, ele fala de 2008, algo assim. Na verdade, a gente lidou com os desdobramentos sobre o contexto macro e as políticas da crise de 2008. Né? A gente estava no meio da pandemia e a gente quer pensar com vocês sobre essas questões. Quando ele foi questionado, olha, realmente, essa teoria não dá conta de pensar e de incluir as questões financeiras se mostraram tão importantes na gestação da crise, foram gestadas no ambiente financeiro. Ele responde, realmente a gente nunca deu muita bola para essa ideia, e quem que se tratou muito bem foi o Mises. Ele fala isso, ele não escreve isso. Inclusive, então, até tocando no ponto que a Simone já colocou, no texto, num dos vários textos que foram publicados nesse período, ali na segunda metade da segunda década, então, tem vários, Blanchard Summers, Blanchard Jason Furman, né? Então, são vários deles, né? E um deles fica, né, o Blanchard Summers, vamos dizer o seguinte, olha, realmente a questão financeira é muito importante, mas ela não deve ser enfrentada por meio da política monetária. Ela é uma questão, por isso que a gente destaca a política financeira, sobretudo a política financeira prudencial, tem que ter um papel importante. Mas
a lógica macro, do pé macro, continua como sustentável. E aí o que a gente vê nessas últimas semanas, até de uma forma um pouco diferente do que vinha se falando, é que o próprio movimento da política monetária como resposta à inflação gerada por várias razões, aí os times trabalham isso de uma forma bem interessante, então, muito associadas à oferta e não à demanda. Ele é muito irônico, inclusive, com as expectativas. Que foram, na verdade, problemas que tem como talvez o importante, é chuva, gente, o importante desdobramento, o importante causa o efeito do aumento enorme das taxas de juros sobre a instabilidade, na verdade, problematizando a estabilidade financeira. Quando não se aplica nos Estados Unidos, né, se aponta não somente essa gestão da política macro, mas também outras mudanças que a gente também discute, são as mudanças regulatórias que aconteceram lá em 2018, a partir de pressões do sistema e do Trump sobre o Congresso. Então, você tem alguns determinantes, que talvez sejam os principais, né? Então, uma política monetária que não deve se preocupar com a estabilidade financeira, e sim com a estabilidade de preços, só que é geradora de instabilidade financeira, e o movimento também de pressão para a diminuição do arcabouço regulatório construído no próprio financeiro internacional. Eles são explícitos, eles falam, não, a gente não tem que lidar com isso. É interessante, é só uma outra forma de falar isso que você está falando, né? Essa consagração da política monetária, da política de juros, como instrumento único e eficaz para lidar com os preços correntes, mas não com os preços dos ativos, né? Então, nessa macroeconomia, os ativos, o estoque de ativos financeiros, ele existe, né? Ela é uma macroeconomia de fluxos e que o estoque de ativos financeiros, na verdade, ele não tem exatamente uma interferência, né? Pelo menos assim me parece. Quando, né, no sistema heterodoxo, nós estamos há muito tempo, né, enfim, atentos a isso, né? Tem dois sistemas de preço que interagem, né, o sistema de preço corrente e os preços dos ativos, né? E isso é uma coisa ausente e, portanto, toda a questão dos preços ativos não se resolve com a regulação, né? Pode até ser, de alguma forma, minimizada, mas a regulação bancária, ela é sobretudo para controlar o crédito. Sim, terá um desdobramento também sobre o preço dos ativos, por consequência, mas não me parece que essa seja a primeira motivação dela, né? E, novamente, a gente viu, e também a gente vem trabalhando sobre a questão da regulação há muito tempo, né? Uma dinâmica pendular da regulação. Então, logo depois das crises, isso né? A história está assim, né? Logo depois das crises há um aperto da regulação. Crises que, em geral, são gestadas dentro do sistema financeiro. O Estado não quer, mas os bancos estão sempre em evidência, né? Mas só se fala o contrário, né? E, de outro lado, essa questão, né? Então, haver uma regulação financeira que fica um pouco mais estrita e depois ela vai se afrouxando, como aconteceu agora no governo Trump, que também parece fazer parte do que sai como muito determinante no caso do SVB e de outros bancos regionais, aparentemente. Não consegui me aprofundar na leitura, mas, enfim, esses movimentos eles estão sempre acontecendo, né? O sistema bancário não quer ser regulado, menos regulação, melhor. Não é uma questão moral, é uma questão da natureza da coisa. E é interessante que eles estão voltando no princípio, sempre apontam, né?
regula e o sistema inova, buscando, não é só ele faz isso, mas ele faz inova e buscando se livrar do empecilho colocado. Nesse caso, no período muito curto depois da implementação da regulação, já teve mudança na regulação antes que as inovações tivessem corroendo por dentro, né? Então, a gente chamou isso em outro momento, em um trabalho pendular. Eu acho que no tempo que a gente já está muito próximo, então a gente podia ir para as conclusões. Na verdade, no artigo, a gente revisa várias das contribuições. Nos slides, vocês vão encontrar outras contribuições com as quais a gente começou a trabalhar e não deu tempo de incluir uma nova versão do artigo. Mas eu só queria deixar a parte lá na frente, deve ser 20, alguma coisa. E interessante, gente, eu não vou me lembrar agora se no artigo tal, tem questionamento, a gente está olhando mais pelo lado da política monetária, mas o que a gente vê nesse conjunto de autores, sobretudo o Blanchard, dada a percepção da incapacidade da política monetária de estimular a economia, uma taxa de juros muito baixa, demanda baixa, surge aí com força a importância ou revisitar da política fiscal, que dentro do modelo do critério vem sempre a reboque da política monetária. É muito interessante nessas contribuições que aparecem na fala de todos eles, como é que a política fiscal e o investimento público tem sim um papel super importante. Do jeito deles, tá? Na verdade, do jeito deles, mas tem um papel super importante a ocupar na gestão da política macro de vários países. Então, esse é um ponto que nos aproxima do que a gente faz. O Blanchard, por exemplo, ele já escreveu isso. Ele se arrepende dos percentuais que deu para a União Europeia, né? Depois da crise da União Europeia. Disse aquilo foi um erro, foi absolutamente contraproducente, né? Não deve ser feito novamente. E aí, onde eu queria chegar, e nesse momento a gente está vendo muitas questões que nós falamos ao mesmo tempo, e a gente está aí na iminência de saber qual vai ser a nossa nova regra fiscal, né? O Blanchard, nesse sentido, ele escreve uma crítica muito clara ao sistema de regras europeu, que é totalmente contraproducente. Então, ele faz lá uma proposta diferente, apresentando a ideia de padrões. Ele fala como é que, antes, a gente sem saber o que vai estar rolando na economia, a gente tem que ver qual devem ser os indicadores fiscais, os indicadores que são representativos das finanças saudáveis. Mas isso não tem sentido nenhum. Então, ele mesmo aponta de forma muito clara, dentro da lógica do construto conceitual do qual eles partem, a necessidade de se rever essas regras muito estritas. Está nesse momento muitas coisas acontecendo. Então, não, acho que pode seguir. Não, anterior. Sintetizando, né? Algumas percepções, acho que pode deixar aí para a gente fechar. Né? Então, mudanças no seio da macro-mês, até aquele momento, pré-Covid. Então, a percepção, em algum nível, a inserção da ideia da incerteza, do papel dos mercados financeiros, e isso super importante. A ideia de que economias não são autoajustáveis. Aparece, em algum momento, o papel do Estado como regulador. Pensar a política macro para além da política monetária, que está fiscal, né? Uma discussão mais ampla sobre esses câmaras, chamada de coordenação das políticas. Então, a ideia de discricionariedade como um grande palavrão e as regras como um dogma, isso começa a ser questionado nesse posto. E da definição de novas políticas, de políticas centrais, e o desenho dessas políticas. E aí também essa é uma percepção que a gente nem discutiu, tá? O que me parece também é que toda essa discussão, ela passa
pela percepção de que a inflação não é um problema. Há espaço para a discussão de outras questões, por exemplo, a estagnação da economia, o baixo crescimento que deriva dele, ou que resulta na estagnação, porque a inflação estava controlada. Quando a inflação volta a crescer, lá em 21, isso se desfaz um pouco. Né? Então, tem toda aquela discussão se é temporária ou não, qual deveria ser a atuação, no caso, né, eles estão olhando a economia americana sobre o Federal Reserve, e agora o que a gente percebe já está se percebendo que a inflação está caindo, né? O que vem depois dessa discussão. Então, qual deve ser o comportamento das taxas de juros? As taxas de juros vão voltar a ser baixas como antes, e um estagnado ou não. Tentam, aí o Summers fala algumas coisas que para a gente são enormes barbaridades, mas tem aí, esse o status da discussão hoje. Né? Então, a inflação mudou esse contexto, e aí a ideia aqui, né, a percepção minha, é que só teve espaço para isso quando a inflação muda a lógica com o aumento da inflação, e agora já tem uma reorganização da discussão a partir da percepção de que a inflação está caindo, que efetivamente aqueles instrumentos utilizados para o enfrentamento da inflação mas isso aparece, acho que mais na fala do Stiglitz. Eu não sei, teria que ler para você mais, mas a minha percepção é um pouco diferente da percepção da Nova. Eu acho que, mesmo no debate convencional, e mesmo antes da inflação, começar a cair a inflação, essa questão da volta da política fiscal, ela já estava colocada. Inclusive, concretamente, na realidade, né, o governo Biden fez esse super pacote, né, é chamado ato anti-inflacionário, que é um pacote de infraestrutura, transição verde, etc. A União Europeia também fez o seu, em pleno período de que a inflação estava ainda se acelerando. Então, os economistas, né, estão vindo atrás, mas as políticas públicas, elas já se voltaram para isso. Né? Elas já foram encaminhadas para isso, ou seja, uma percepção de que, claro, tem várias coisas em consideração, tem uma geopolítica nova, né? O tal do nearshoring ou friendshoring, isso muda a lógica das cadeias globais de valor, né? Isso muda um pouco aí toda a questão de preços, mas eu acho que há uma compreensão também de que uma infraestrutura deteriorada, né? Com tecnologias superadas, não é possível aumentar a produtividade e manter uma economia desinflacionada. Então, eu acho que essas coisas elas vieram até um pouco juntas. Claro que o fato da inflação estar cedendo, talvez abra mais espaço. Mas também, eu acho que deixa eu falar, mas o Blanchard, eu acho que é um pesquisador mais sério, né? Também tem essa percepção de que esses últimos 40 anos de baixo crescimento e muita concentração. Né? Então, acho que. E essa preocupação, que é nossa e é deles também, com a desintegração. Né? Eles ficam apavorados, eventualmente, com a volta do Trump, etc. Então, acho que tem muitas questões na mesa. Eles até incorporam a coisa do aumento enorme da desigualdade como um fator que explica o aumento da poupança. A ideia da taxa de juros como resultado da poupança crescente é muito importante, talvez seja um ponto um pouquinho mais. Não evoluiu, nem aquela discussão importante do Blanchard para mostrar nos últimos 50 anos da economia norte-americana, o crescimento foi maior que a taxa de juros, então isso não é um problema. Mesmo ali, ele está olhando a taxa de juros como resultado do movimento, do enfrentamento dos poupanças investidas. Isso aí é bem difícil. Então, assim, só acho que esse ideia é mais um jeito, por favor. Então, acho que então, os gastos públicos voltam a ganhar espaço, como a gente já colocou. Então, esse movimento é amparado na questão estrutural mais ampla.
Então, que crítica minskiana? A gente tem lá no título uma crítica minskiana. Então, a despeito da percepção de elementos centrais da macro-keynesiana minskiana, tais como certeza e instabilidade, que emanam de mercados financeiros, não incorporou o papel cíclico do sistema financeiro e não ataca diretamente o problema do emprego, né? O que não pode ser dito da contribuição do Stiglitz. O Stiglitz é um keynesiano constante que está o tempo todo preocupado com isso. E aí a gente também, no texto, trabalha um pouco essa ideia, mas que é muito interessante no pré-aumento da inflação mundial, quando esse debate está muito importante, o debate crescer e aqui os nossos mainstream de costas para tudo isso, como se nada tivesse acontecendo. Não teve época no sistema brasileiro. Saúde, então, esse novo momento, o debate se alterou no pós-Covid, contexto mais geral, como a semana colocou, movimento muito importante de políticas de estímulo fiscal, que, segundo o Summers, reverteu o processo de estagnação circular. Agora não tem mais estagnação circular a partir, como também aconteceu no pós-guerra, a partir dessas políticas de estímulo muito importantes. Você tem a aceleração da inflação e uma reação de política monetária a essa aceleração da inflação. Talvez por um breve interregno, quando a inflação foi um problema, ela voltou a estar no centro do debate, mas a gente está lidando agora com efeitos dessa mudança da política monetária. Essa discussão mais ampla das taxas de juros que está aí no debate, Summers, Blanchard, isso aparece de forma importante em eventos da American Economic Association, de forma muito importante. E o que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo os resultados dessa política sobre a estabilidade financeira. A gente está vendo isso agora, nós estamos vendo. Então, acho que era isso. Então, assim, a gente está querendo conversar com vocês os desdobramentos dessa pesquisa, mais do que pesquisa em si. Deixa eu pegar mais uma carta. Acho que o ano foi embora. Tem vocês aqui. Eles estão lá. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer a Comissão Crescida pela organização do evento, pelo convite, e parabenizar as autoras pelo texto. Tenho três questões mais gerais para colocar na reflexão. Uma delas já foi antecipada, eu bastante contemplado, que se referia exatamente à emergência, né, mais uma vez, da inflação como uma questão que está colocando na mapa. Vocês avaliariam as implicações disso para as políticas econômicas que vocês abordam no texto, principalmente na monetária. Isso porque, no primeiro momento, a elevação da inflação suscitou um reforço, né, da ortodoxia econômica em relação à política monetária. A partir dos reflexos desse reforço é que as reações de algumas figuras internacionais que vocês mencionaram recoloca a necessidade de pensar esses mecanismos e instrumentos e não só de pensar no sentido do enquadramento atual da macroeconomia, né, mas de relações que não estavam vinculadas nos modelos padrões. Mas acho que vocês trataram, esse seria o primeiro tema que eu tinha pensado a partir da leitura do texto de vocês, e cai naquela caixinha de temas que o texto não aborda, mas que eu gostaria de ouvir o senhor falar algo sobre. Uma segunda questão, mais geral também, até pela natureza do texto, pela sua extensão, a dimensão do debate brasileiro ela ficou mais compacta. Eu compreendo também pela natureza do texto, mas uma reflexão similar à que vocês fizeram, em que medida ela encontra eco aqui no Brasil, ou se nós temos aqui figuras que expressam esse movimento de repensar, seja com certo atraso, ou seja com uma certa originalidade, eventual.
Isso porque, enfim, dentro da história do pensamento econômico, algumas questões que estiveram relacionadas à realidade brasileira com inflação, de fato, suscitaram interpretações particulares em debate macroeconômico acalorado em diversas frentes aqui no Brasil. E não me parece que a situação atual esteja sequer próximo desse movimento de espasmo intelectual, vamos dizer assim. Então, dado até o espaço mais compacto do texto, vocês puderem depois dar as impressões de vocês, né? Realmente o debate mais recente tem uma relação com a atual política econômica do governo, como que vocês enxergam as figuras mais convencionais, né? Em relação a esse movimento, diante desse cenário internacional que recoloca a inflação nos países centrais como importante. Esse me parece um tema de peso aí, que vocês podem contribuir. Uma outra questão é o ensino da macroeconomia. Porque vocês estão tratando de debates. O ensino na pesquisa, provavelmente acadêmica. Vou combinar uma questão adicional a essa pesquisa. Comumente, né, nós nos apoiamos em material muito consolidado sobre esses temas. Escolas tradicionais, enfim, na leitura mais cotidiana. Então, de que modo, que estratégias e que abertura vocês veem que essa discussão mais recente pode ser utilizada para fomentar uma reflexão sobre a macroeconomia, que nós já fazemos aqui em certa medida, né? Mas que pode se tornar talvez mais frequente, adquirir um peso mais relevante no estudo, de colocar as hipóteses previstas dos modelos mais tradicionais em perspectiva. E como, na verdade, esse movimento, muitas vezes, por algumas figuras relevantes do próprio mainstream, é feito por eles. Enquanto isso é incorporado ou não, inclusive, pode ser parte do debate. Isso me chama a atenção para uma outra questão, que é a pesquisa, que até a professora Ana Rosa mencionou isso. Olha, vários textos aqui aparecem em blogs, podcasts, working papers, né? Até pelo caráter de necessidade de intervir mais diretamente nisso, né, no debate. E aqui, né, já fiz alguma prospecção em relação à crise de 2008 e os efeitos disso na macroeconomia acadêmica sobre política fiscal discricionária, a gente vê que o impacto foi muito marginal, mesmo colocando uma perspectiva mais ampla. Então, a questão O que você quer dizer com colocando a perspectiva mais ampla? considerando o campo de uma parte do roteiro bloco, mas, digamos, transcendendo autores reconhecidamente neoclássicos, mesmo pegando novos keynesianos, enfim. Mas eu estou me referindo primordialmente, né, não essas figuras que vocês aqui levantaram, né, Chave, mas aquelas que comumente estão nos artigos científicos das revistas principais de macroeconomia hoje. Que essas figuras também participam, mas eu digo, o mainstream das revistas acadêmicas de macroeconomia me parece ainda dar um espaço muito reduzido, que não reflete essa discussão pública mais evidente, à política tradicional, por exemplo, há modelos alternativos de macroeconomia que não sejam ainda uma amálgama, né, de SGE em revistas macroeconômicas convencionais, e uma ênfase muito grande na política monetária em relação à política fiscal. Claro que isso pode ter várias questões envolvidas, a capacidade de inércia, na academia, enfim, questões institucionais, etc. Mas eu sinto que, vamos dizer assim, a ciência normal, né, em termos hoje, ela segue sendo muito similar àquela pré-2008. Então, coloco também essa questão da reflexão conjunta aqui, né, que tem a ver com as próprias pesquisas, e eu estou falando das universidades aqui, das possíveis, mais prestigiosas, as revistas mais prestigiosas. Esse debate me parece ainda bastante ausente. A despeito disso, né, de figuras importantes que vocês destacaram, estarem e debaterem, né, nos congressos mais relevantes, da American Association, mas eu ainda
sinto que isso não atravessou uma certa barreira ali no campo da pesquisa macro do mainstream. Então, de modo geral, são essas 3 grandes questões, acho que com vocês, bem brevemente, para pegar esse nosso inflação, acho que você já ficou claro, a questão do Brasil, do debate no mainstream brasileiro. Por exemplo, uma coisa que eu vejo é isso, nossos economistas mainstream estão totalmente trabalhando, publicando no sentido da ciência normal, enfim, então, nesse debate, me parece. E a questão do ensino da pesquisa na macroeconomia, inclusive pensar estratégias, formas de abordar esses temas que levem à discussão na sala de aula e, eventualmente, suscitando pesquisas e nossos conteúdos. Mas é isso. Agradecer. Parabéns.